Apocalipse, capítulo 19. Depois disso, ouviu no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo o sempre. Então, os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, Aleluia! Então veio do trono um som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, todas as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: Escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, pois eu sou o servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama A Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com um falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Apocalipse capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra
que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoados as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isso é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo de enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes quanto os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram todos livros abertos, e também foi aberto o outro livro, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ensina a obedecer a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, porque a Tua palavra diz, se nós obedecermos a Tua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha estar implantada nos nossos corações. Que ela possa ser a direção da nossa vida. Senhor, muito obrigada pela vida de todos aqueles, Senhor, que têm participado desse projeto. Obrigada, Deus, pela vida da nossa irmã Laila, que tem se empenhado, meu Deus, a nos fazer conhecedor a cada dia da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, agraciar ela e a sua família por tudo isso. E aqui, Deus, eu já quero te agradecer por tudo. Abençoe cada vida que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.